Bom, neste vídeo trataremos da história da inteligência artificial, como ela se desenvolveu e como ela evoluiu desde o seu surgimento. A história da inteligência artificial se confunde com a história dos computadores, porque desde o surgimento dos computadores, eles foram sendo usados para executar tarefas que apenas humanos executavam anteriormente. Pela mesma razão, todo o desenvolvimento da inteligência artificial ela se dá seguindo de como os computadores, como a capacidade computacional acaba se desenvolvendo com o tempo. Pois quanto mais capacidade computacional nós temos nos computadores e quanto mais capacidade de storage de dados, mais essa inteligência artificial evolui. Há uma lei famosa que explica a evolução dessa capacidade computacional e é conhecida como a lei de Moore. E essa lei de Moore ela indica que a cada 2 anos a capacidade computacional tende a dobrar. Então ela é exponencial, ela aumenta de maneira exponencial. Essa lei ela funcionava muito bem até alguns anos. Acredito que nos últimos anos ela tenha diminuído um pouco a velocidade, mas isso basta para mostrar como a inteligência artificial também evoluiu em tempo exponencial. Mas a necessidade de uma inteligência artificial ela não começa só na década de 50 com os computadores. Ela é bem anterior a isso. Se nós olharmos a história, ou mesmo a história da literatura, sempre se buscou uma forma de criar humanos artificiais. Isso é muito presente na história do Golem de Praga, do monstro criado por Barro pelo Rabino de Praga. E este monstro ele tinha habilidades humanas, mas habilidades que não eram perfeitas. Outro exemplo claro é o monstro de Frankenstein, criado pela escritora Mary Shelley, que também possuía habilidades humanas, mas essas habilidades não eram perfeitas. Pois bem, este sonho ele acabou se concretizando apenas com o surgimento do primeiro computador na década de 40 e na década de 50. Algo que era feito que não poderia ser feito por computadores e que passou a ser feito, por exemplo, é a capacidade de resolver jogos de inteligência, jogos de estratégia e tática, como o xadrez e jogos de dama. Em 1951 tivemos o primeiro computador que conseguia jogar xadrez, mas o Maniac First em 1956 foi o primeiro computador a conseguir derrotar um ser humano no xadrez. Outros, posteriormente, acabaram derrotando mestres ou mesmo campeões de xadrez. Porém, em 1956, nós já tínhamos uma inteligência suficientemente forte para jogar xadrez e vencer um humano qualquer. Como eu disse, a inteligência artificial surge com a computação e ela surge também com a teoria da computação. O pai da computação, Alan Turing, que desenvolveu toda a teoria por trás da computação, ele também desenvolveu num paper de 51 aquilo que ficou conhecido como teste de Turing. O teste de Turing é o teste, a definição clara de inteligência artificial. Ele, pela primeira vez, ele estava dando uma definição clara dessa inteligência. O que é inteligência artificial para ele, então? Ele define uma coisa que se chama jogo da imitação. Nós temos uma máquina, em suma, e duas pessoas, e uma dessas pessoas ela faz perguntas para a outra pessoa e para a máquina sem saber qual é qual. Se essa pessoa ela não consegue distinguir quais respostas estão vindo de uma máquina e quais respostas estão vindo de um ser humano, nós podemos dizer que essa máquina tem inteligência artificial. Posteriormente se desenvolveu outros critérios, mas este critério de Turing ele tem essa fama histórica. Depois da criação do computador, nós tivemos a primeira fase da história da inteligência artificial, e é a fase que vai do ano de 1956 até o ano de 1974. Depois da definição do teste de Turing das máquinas, as portas estavam abertas. Esses pesquisadores reunidos nessa conferência, eles definiram tarefas que, se executadas por computador, fariam parte deste conceito de inteligência artificial. Aqui na direita temos uma foto dessa conferência, uma conferência
bem antiga e que marca o início de um otimismo em relação às capacidades da inteligência artificial. E com grande otimismo vem grande financiamento. Houve muitos recursos, houve muitos patrocínios para tentar financiar a pesquisa em inteligência artificial. E com esse financiamento, eles conseguiram realizar coisas que antes não seriam conseguidas. Eles fizeram com que computadores conseguissem desenvolver processamento de linguagem natural. Desta época datam os primeiros chatbots, ou seja, você conseguiria conversar com o computador. Eram bastante rudimentares, mas aí estava o princípio de tudo. Também você tinha o início da robótica, de como, por exemplo, criar robôs que levantavam braços, que se moviam. Também, neste momento, foram criados softwares para resolução de problemas algébricos, de problemas matemáticos, entre outras tarefas relacionadas. No entanto, após 1974, algumas dessas promessas elas se provaram não tão claras, mas elas não foram bastante exitosas. Elas encontravam uma série de limitações, principalmente relacionadas à capacidade computacional e também à capacidade de storage, de guardar uma grande quantidade de dados. Estamos falando aqui antes dos anos 80, antes do desenvolvimento dos computadores pessoais, e os computadores nessa época eles eram bastante limitados. Essa falta de progresso nas pesquisas dos anos anteriores levou-se também a uma queda na quantidade de financiamento. Isso é o que os pesquisadores chamam dos historiadores da inteligência artificial chamam de inverno da inteligência artificial, porque houve uma grande queda no financiamento. A partir da década de 80, nós tivemos um outro boom da inteligência artificial. Primeiro, nós tivemos a popularização dos computadores pessoais. Nós tivemos o lançamento do Apple II, do IBM PC. Isso tornou possível que computadores fossem adquiridos por pessoas comuns. Um software, por exemplo, que estava ligado a este boom foi a primeira planilha eletrônica. Com a primeira planilha eletrônica, qualquer pessoa já conseguia desenvolver questões básicas de inteligência, de automação. Com esses computadores pessoais, pessoas comuns conseguiam programar o computador para resolver uma série de problemas. Neste momento também surgem os sistemas especialistas que ficaram famosos, que basicamente eram softwares com uma grande quantidade de dados e que conseguiam responder perguntas. Por exemplo, perguntas relacionadas a diagnósticos médicos. Então, por exemplo, este sistema, o MYCIN, ele conseguia diagnosticar doenças basicamente perguntando ao usuário sobre sintomas. E ele conseguia, inclusive, recomendar antibióticos. Não apenas sobre doença, mas havia uma série de sistemas especialistas relacionados a uma série de outros problemas. Além disso, neste momento também os computadores que jogavam xadrez, que já existiam desde a década de 50, eles se aprimoraram. Desta época, por exemplo, aparece o Deep Thought, que foi o primeiro computador a vencer mestres de xadrez. E esse Deep Thought ele é o precursor do Deep Blue e de outros computadores que acabariam vencendo campeões de xadrez. Neste momento também há um grande desenvolvimento da matemática por trás da inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, o método backpropagation, ele foi desenvolvido e ele foi popularizado especialmente pelo Geoffrey Hinton e pelo David Rumelhart. Esse método backpropagation ele permitia que redes neurais, que é um método que nós veremos ainda neste curso, fossem treinadas com maior facilidade e pudessem dar soluções para problemas de inteligência artificial, como divisão de computadores ou mesmo de entendimento de textos. Depois da década de 80, a década de 90 até 2010 foi a época mais promissora para a inteligência artificial,
porque foi neste momento que houve os maiores desenvolvimentos relacionados à IA. Há uma série de exemplos, como falamos dos jogos de xadrez, foi nos anos 90, foi em 1997, que o Deep Blue, o sucessor do Deep Thought, venceu o Kasparov, que era o campeão de xadrez da época. Ele venceu o Kasparov num match e este evento ficou bastante famoso. Foi neste momento também nos anos 90 que nós tivemos o primeiro, que nós conseguimos enxergar com maior facilidade a solução dos problemas de visão por parte dos computadores, de entendimento de textos. Então, computadores enxergando e classificando imagens apareceram claramente nesta década. E na década de 2000 isso se seguiu, com o desenvolvimento da internet, por exemplo, tivemos o desenvolvimento de grandes bancos de dados, tivemos desenvolvimento de sistemas em que você poderia fazer uma pergunta, fazer uma busca e em questão de segundos ele te dava uma resposta. Entre esses sistemas temos o Yahoo e o Google, que implementavam métodos de matemática de álgebra linear para trazer essas respostas para os usuários. Desde 2011 temos uma grande quantidade de dados, temos o Big Data disponível para pesquisadores utilizarem em suas pesquisas e conseguirem treinar modelos de inteligência artificial para que os computadores consigam aprender. Para se ter uma ideia, hoje, por exemplo, quando entramos em alguns sites e temos de classificar imagens, dizer quais imagens são tratores, ou são carros, ou são placas, essa grande quantidade de dados é introduzida a computadores e eles treinam modelos capazes de ler essas imagens e dizer do que elas se tratam. Não só imagens, mas também fala, áudio, textos e outros tipos de dados. Depois de 2011 também tivemos um desenvolvimento de algoritmos cada vez melhores que compõem o Deep Learning. Deep Learning nada mais é do que algoritmos de Machine Learning que contam com grandes camadas de redes neurais e esses modelos eles conseguem cada vez mais trazer respostas melhores em termos de inteligência artificial. Entre esses métodos, por exemplo, temos as redes convolucionais, ou as ConvNets, muito eficazes para lidar com imagens, ou os modelos LSTM, que conseguem lidar com dados recorrentes, como ler música, ler partituras ou ler textos. Então, por causa dessa popularização, hoje temos coisas que em outras décadas seriam consideradas impossíveis. Hoje nós conseguimos introduzir textos, músicas, e pedir para o computador criar novas músicas, ou criar novos textos, ou dizer o que esses textos e músicas significam. Hoje o reconhecimento de fala, o reconhecimento de imagem, de vídeo está cada vez melhor. Hoje, numa rede social, conseguimos introduzir uma foto e neste momento essa rede social indica de quem é aquela foto está representando que pessoa do seu círculo de amizades. Isso é possível com os algoritmos de hoje e com o Big Data. Também hoje temos jogos que se autojogam. Nós conseguimos introduzir, por exemplo, jogos de Atari para computadores e eles conseguem ler esses jogos e gerar estratégias para vencer, para derrotar o inimigo e conseguir progredir nesses jogos, aprendendo a jogar e vencê-los. Por causa de todos esses desenvolvimentos, hoje temos um otimismo exacerbado em relação à inteligência artificial, muitas vezes o otimismo justificado, mas que muitas vezes também acaba gerando um hype, gerando uma ilusão de que os computadores são capazes de fazer o que ainda não fazem. No próximo vídeo, vamos tratar das limitações da inteligência artificial, o que é inteligência artificial e o que ainda não é, para que você não seja enganado quando enxergar alguma ação que pode ser executada por computador, mas que na verdade não é.